Olá de novo, né? Vamos voltar aqui, vamos continuar a nossa aula. Eu vou voltar aqui lá nos nossos slides, né? Na nossa apresentação de PowerPoint. Agora nós vamos falar sobre as transgressões médias, né? Então, aqui nós já falamos sobre as natureza leve, né? Acabamos de falar sobre a de natureza média, terminamos aqui na número 60. Agora nós vamos falar sobre as transgressões de natureza grave, né? Como eu disse, ela vai do 61 ao 85. Talvez não dê para você ver pelo slide aí, que ficou bem carregado, né? Mas você tem a agenda para acompanhar. A agenda está lá na página 266, né, no inciso 3, transgressões disciplinares de natureza grave. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas transgressões, né, e depois a gente termina com o artigo 168, para a gente poder encerrar essa parte das transgressões. Aí depois nós vamos falar na próxima aula, na semana que vem, nós vamos falar sobre quem é que vai julgar essas transgressões. Então, vamos lá. Então, quais são as transgressões de natureza grave que você pode levar uma punição, né? Levar uma ocorrência, né? Que vai tirar mais pontos, porque ela é grave. Então, e lá na frente a gente vai ver essa questão dessa pontuação aí, tá? Então, não se preocupe que a gente vai ver essa questão dessa pontuação aí. Então, o número 61 diz o seguinte: promover ou tomar parte de qualquer manifestação coletiva que venha macular o nome do CEPMG ou que prejudique o bom andamento das aulas e ou avaliações. Então, se você tem uma manifestação lá, eu vou lá participar dela, porque ela está falando mal do colégio, então eu não estou gostando desse colégio aqui e eu vou lá fazer parte dela. Certo? Então, se você tomar parte, então, se você começar essa manifestação, né? Então, você pode tomar uma punição, você está fazendo uma transgressão disciplinar. 62. Faltar com a verdade ou utilizar-se do anonimato para a prática de qualquer transgressão disciplinar, né? É a mesma, nós já falamos algumas a respeito disso. Você não está falando a verdade sobre o assunto, ou então, né, você vai e faz uma denúncia anônima, não, você usa-se como se você tivesse anônimo para fazer praticar qualquer das transgressões, seja leve, média ou grave. Então, isso acaba entrando nessas transgressões de natureza grave. 63. Comunicar-se com outro aluno ou utilizar-se de qualquer meio não permitido durante qualquer instrumento de avaliação. Durante a avaliação, né, nós temos lá, então, o garotinho que resolveu comunicar com outro aluno, que a gente chama de colar mesmo, né? Então, isso é uma ocorrência grave. Deixar de zelar pelo bom nome do colégio, nós já falamos sobre isso, que você, quando está usando o uniforme do colégio, você está representando o colégio, então, quando você deixa de zelar por isso, você acaba fazendo uma transgressão disciplinar. 65. Utilizar aparelhos sonoros, portáteis de telefonia celular, instrumentos de música e ou similares. Eu vou até anotar aqui, porque eu vou fazer uma pesquisa depois e vou pegar a lei, né, que proíbe o uso do telefone na escola, certo? Não é uma coisa que as escolas que criaram, não é uma coisa que foram as escolas que criaram. Ah, professora, mas e agora, nesse momento, está todo mundo usando celular? Sim, gente, mas nós não estamos na escola, estamos fora da escola. Então, assim, apesar da aula ser online e tudo mais, nós estamos fora da escola, não estamos lá dentro da sala. Dentro da sala de aula, você estiver usando o telefone celular, sem autorização do professor ou da pessoa que estiver lá dentro da sala, então você pode, sim, levar uma ocorrência por causa disso, certo? Você pode sim levar uma ocorrência por causa desse aparelho celular. Ou então, uma caixinha de som. Tem muito menino que adora levar uma caixinha de som, aquelas pequenininhas, né, para poder fazer barulho e tal. Então, não é permitido que você use isso dentro da sala
de aula, a não ser que tenha autorização. Número 66, causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes de qualquer natureza. Está correndo, causou um acidente, né? Ou então colocou o pé para o menino tropeçar e cair, machucar. Né? Então, é uma transgressão disciplinar e ela é de natureza grave. Então, você vai tomar uma punição, vai perder alguns pontos aí, né, na sua nota no disciplinar. 67. Denegrir o nome do CPMG ou de qualquer um de seus membros através de procedimentos desrespeitosos, seja por meio virtual ou outros. Alguns alunos, infelizmente, acontece muito, eles não querem ir para o colégio, não querem estudar no colégio de jeito nenhum, mas aí o pai e a mãe conseguiu a vaga e, assim, acha que a mudança de comportamento do menino vai ser milagrosa, né, do dia para a noite e tudo mais, e põe ele lá no colégio. Aí o que ele começa a fazer? Começa a falar mal do colégio. Denegrir é isso, você falar mal do colégio, ou então de qualquer pessoa do colégio, sendo professor, coordenador, comandante, subcomandante, etc, e etc, e etc. Certo? Então, o que acontece? Você pode levar uma punição aí, e os seus pais podem ser chamados lá, né, para conversar a esse respeito, né? Principalmente se o aluno não se adaptou ainda às regras do colégio e começa a ficar falando mal e tudo mais. Eu falo o seguinte, geralmente quem fala muito mal dos colégios militares não conhece lá dentro, né? Ou se estudou lá dentro, não queria ficar lá dentro e não queria seguir as regras, né? Como eu disse numa outra aula, todo lugar tem regras. O futebol tem regras, a queimada tem regras, o vôlei tem regras. Se alguém quebra essas regras, leva um cartão amarelo, leva um cartão vermelho, certo? Então, assim, por que a escola não pode ter as regras dela? Por que a escola tem que ser assim, ao Deus dará? Na sua casa também tem regras, né? Onde você vai tem regras. Então, assim, por que é que a escola não pode ter as regras e alguém sempre acha que tem que passar por cima de tudo, que a escola tem que ser maleável, tem que ser isso, tem que ser aquilo? Eu acho esse tipo de coisa muito ruim, porque se é na escola que nós estamos formando os cidadãos, né, para o mundo, né, então a gente tem que ter as regras. Quando você estiver trabalhando, se você não fizer a coisa corretamente, o seu patrão vai te mandar embora, vai te demitir, né? Se você não fez, ele primeiro pode chamar sua atenção. Chamou sua atenção, você quebrou uma regra. Chamou sua atenção a segunda vez, quebrou outra regra. Aí ele viu que não dá mais, ele te manda embora. Então, em todos os lugares, nós temos que seguir as regras corretamente. Aí fica aquela parecendo que assim, só as escolas militares é que tem regra e o menino só funciona, só é bom aluno porque ele estuda na escola militar, porque ele segue as regras da escola militar. Todas as escolas têm regras, todas as escolas têm um regimento, que é isso que nós estamos estudando aqui. O problema é que nas escolas militares a gente cobra mais, né? É uma cobrança de todo mundo, desde o diretor até o pessoal do apoio, até o porteiro, qualquer uma pessoa está cobrando o cumprimento dessas regras, porque todos cumprem as regras. Agora, nas outras escolas, infelizmente, alguns professores cobram, outros não, né? Às vezes o diretor cobra, outro diretor não cobra. Então, assim, fica meio parecendo assim que está muito bagunçado a coisa. Não é bem assim. Mas quando começa a cobrar demais as regras, logo tem um para falar assim, mas está muito enjoado, mas está muito isso, está muito aquilo. Eu já falei uma aula anterior, né, não lembro para quem eu falei, que o mundo do crime, para mim, é o pior que existe, de questão de regras, né, de organização. Por quê? Porque lá você paga com a vida se você não cumpriu o que foi falado. Na escola, não. Na escola, você leva uma ocorrência, né? Você é chamado a atenção, às vezes verbalmente, chamou sua atenção ali, conversou com você. Às vezes através da escrita, né? Através das ocorrências e tudo mais. Mas você tem a chance de estar melhorando. Agora, no mundo do crime, você não tem chance nenhuma. Se eles não matarem você, eles vão matar alguém da sua família para te mostrar, né? Para fazer você fazer o que eles querem.
Então, assim, na sua casa também, do mesmo jeito, né? Você, às vezes, é chamada a atenção, sua mãe te chama a atenção, às vezes te deixa de castigo, alguma coisa nesse sentido, e você tem a chance de estar melhorando, né? E aí, o que acontece? Né? Não acontece basicamente nada. Você melhora, se não melhorar, chama a sua atenção de novo e tudo mais, né? Ninguém vai estar te matando por causa do seu pai, nem sua mãe está te matando por causa disso. A escola lá, o professor não vai te matar, nem o comandante vai te matar por causa desse problema, né? Então, assim, às vezes é melhor seguir umas regras e a gente ter algumas regalias do que, né, a gente ficar lá fora e ser demitido ou morrer por causa de algo assim, às vezes insignificante, né? Nós paramos na 67, 68, 68. Utilizar-se indevidamente ou causar avaria ou destruição de materiais pertencentes ao CPMG. Então, essa nem precisa estar falando muito, né? Se você quebrou alguma coisa, destruiu alguma coisa, causou alguma avaria em algum material que é do CPMG, né? Então, você pode levar uma punição, além de que pode arcar com os custos dos consertos disso. 69. Portar-se de maneira desrespeitosa ou inconveniente nos eventos sociais ou esportivos promovidos pelo CPMG ou fora dele. No nosso colégio, nos colégios militares, nós temos os jogos, né, que é a alegria de todo mundo. Infelizmente, durante esses momentos, alguns alunos se portam de maneira muito desrespeitosa e às vezes até inconveniente, né? Então, acaba tendo uma punição ali em relação a isso. Número 70. Desrespeitar em público as convenções sociais. Quais são as convenções sociais? Nós temos várias, gente. Nós temos o respeito à bandeira, nós temos a questão das continências, nós temos o respeito às pessoas e tudo mais. E aí você fica em público desrespeitando todas essas situações, né? Então, alguém vendo essas coisas pode sim te dar uma punição. 71. Instigar colegas ao cometimento de transgressões disciplinares ou ações delituosas que comprometem o bom nome do colégio. Acho isso interessante porque tem alguns alunos que eles não conseguem fazer as coisas, aí eles ficam, falam, faz lá você, vai fulano, faz você. Mais ou menos igual tem um videozinho lá, o vídeo sobre as transgressões que eu passei para vocês, o que eu falei que é que é mais para o lado da religião, que levou mais para o lado da religião, né? A gente vê lá no vídeo lá, vê que a menina viu lá que estava escrito não sentar, não tocar, parece, acho que é não tocar, né? Aí ela não quis tocar, mas ficou incentivando a outra a tocar. Aí o que aconteceu? A outra pegou e ficou presa na cadeira, certo? Então, é mais ou menos esse tipo, né? Instigar é isso. Eu não faço, mas aí eu falo, não, vai lá e faz. Não, você pode fazer, não vai acontecer nada, não. E aí acaba que os dois vão levar a ocorrência, né? Tanto quem fez, quanto quem instigou, né? Quem mandou fazer, o mentor por trás dessas coisas. 72. Provocar ou disseminar a discórdia entre os colegas. Isso acontece demais a conta, né? Aluno que fica provocando e fica conversinha aqui, traz uma coisinha dali, outra ali, para poder os colegas brigarem entre assim. Não, vai lá, bate nele, ou vai lá e bate na cabeça dele, ele não se importa, não. Não, vai lá e dá um rasteiro nele. Então, isso também é uma transgressão disciplinar. Provocar ou tomar parte uniformizado ou estando no colégio em manifestações de natureza política. Como eu disse numa aula passada, gente, a política é um assunto muito delicado para você estar discutindo sobre ele. Uns gostam de A e outros gostam de B. Seria muito complicado se todo mundo gostasse do A. Porque todo mundo gostava da mesma coisa, ficava até chato, né? Mas, dentro do colégio, ou você estando uniformizado, a gente tem que ser imparcial. Não importa se eu torço por A ou se eu torço por B, se eu gosto do político tal, se eu acredito no outro. Desculpa. Se eu acredito no outro político.
Não importa, eu tenho que ser imparcial e não ficar provocando ou ficar tomando parte, porque isso causa confusão, causa briga, né? A gente já viu que causa até morte por causa disso, porque a outra pessoa não aceita a opinião, não está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. Eu já falei uma vez que a gente não muda ninguém, né? A gente muda a si mesmo. Só a si mesmo que a gente muda. A gente vê a mudança no outro a partir das nossas mudanças, né? Então, o que acontece? Você ficar criando situações de natureza política é muito ruim, que às vezes a pessoa gosta do político tal, e aí você fica falando mal, ou às vezes você que gosta e o outro está falando mal, então é muito ruim essa situação. Deixe quieto, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, não é que a gente não deva discutir política, não, a gente tem que estudar política para que a gente saiba como agir da melhor maneira possível, evitando, é lógico, as fake news, né? Nem tudo que está escrito na internet é verdadeiro. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esses assuntos. Então, é bom a gente aprender e não discutir. 74. Assinar pelo pai ou responsável o documento que deva ser destinado ao colégio. Isso acontece demais de menino que assina, né, pelo pai ou pelo responsável, algum boletim, algum documento que precisava ser assinado lá pelo pai e tudo mais, né? Aí o menino vai e assina, ou então pede para outro colega assinar, né? Aí, de repente, o pai foi na escola e fala assim, não, mas você assinou isso? Não, não assinei, que eu nem vi isso e tal. E aí a gente já viu, cria aquela situação esquisita, né? Então, é uma transgressão disciplinar também. Número 75. Utilizar ou subtrair indevidamente objetos ou valores alheios, né? Subtrair indevidamente é o vulgo roubar, né? Vulgo roubar mesmo, subtrair indevidamente. Você pegar algo que não é seu, né? Então, se você está utilizando algo que não é seu, sem a permissão, ou então você pegou algo que não é seu, sem a permissão do outro, é basicamente isso, né? A gente está falando de um roubo, né? De um dolo. Então, isso é uma transgressão disciplinar. Ter atitudes ou relações comportamentais incompatíveis com os padrões do colégio. Uma das coisas que eu já falei antes, você entrou no colégio, você tem que saber quais são as regras que o colégio tem para que você não tenha atitudes ou relações comportamentais incompatíveis com o padrão do colégio. Entrou, vamos ver as regras. As regras sempre estão na agenda, é preciso que você leia e tente entender. Por isso, nós temos as aulas de cidadania. Para que você tenha alguma dúvida sobre alguma das regras, você tirar com o pessoal do disciplinar ou, às vezes, com o professor de cidadania. Então, você tem que ler, seu pai tem que ler, o responsável tem que ler, a mãe tem que ler. Para quê? Para que a gente saiba o que está escrito lá dentro das regras e não e depois não agir, né, de acordo com essas regras. 77. Se envolver em rixa, briga, né, agressão física ou moralmente integrante da comunidade escolar ou em qualquer outra pessoa. Tem uma briga lá fora, você vai lá e tomou partido de um e começou uma rixa, e começou a brigar daqui, a brigar com a outra sala de lá, e aí virou aquela bagunça. Então, isso é uma transgressão disciplinar. Ou até mesmo agredir fisicamente as pessoas ou qualquer integrante da comunidade escolar. 78. Ter em seu poder introduzir ou distribuir no interior do CPMG, ou quando devidamente uniformizado, bebidas alcoólicas, cigarros, substâncias tóxicas ou entorpecentes, material explosivo ou inflamável. Tem gente que fala assim, mas nem precisava colocar isso, quem é que vai ter coragem de fazer isso no colégio militar? O pior de tudo é que tem muito aluno que quer fazer isso, para falar assim, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, eu consegui fazer aquilo outro. Felizmente, né, a maioria dos casos foram descobertos e os alunos, alguns foram convidados, inclusive, a se retirar do colégio, certo, gente? Porque é uma transgressão muito grave. Teve aluno que embebedou outros colégios, quase que embebedou uma turma inteira, certo?
porque colocou dentro do suquinho e os meninos saíram bebendo, teve menino que passou muito mal. Ou substância tóxica, né? Material explosivo, isso é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira normal e natural, é algo muito sério. Então, já aconteceu alguns casos assim, e, né, foram convidados a se retirar do colégio. Quando a gente fala convidados a se retirar do colégio, a gente está usando da ironia, né, que foi mesmo, deu a transferência para esses alunos. 79. Fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem a usar tóxico, entorpecente ou produtos alucinógenos. Como eu falei numa aula passada, quando a gente falou aqui nos colégios militares, nos colégios, não é só nos militares não, mas nos colégios no geral, né, é onde mais se vendem drogas, né, onde mais ocorre esse tipo de coisa. Às vezes uma pessoa que você está ali que acha que acima de qualquer suspeita é uma pessoa que está vendendo drogas, que está passando drogas, que está ali do lado negro da força, certo? Então, assim, você fazer esse tipo de coisa, né? Então, é passível de natureza grave e, às vezes, pode até também ser convidado a se retirar do colégio. Ingerir bebida alcoólica ou sentar-se em bares quando uniformizado. Para começar, não tem idade para beber bebida alcoólica, certo? Se o seu pai ou sua mãe permite, isso é na sua casa, junto com eles, né, sobre a observação deles. Então, é problema deles, né? Agora, na escola, você sentou no bar só com seus coleguinhas lá e pede uma cerveja, pede um uísque, pede sei lá o quê, né, uma bebida alcoólica qualquer. Então, assim, e tá uniformizado ainda por cima, alguém vir lá pode falar para o colégio, tá ali a bagaceira feita, né? Que aí você pode tomar uma punição, né? Vai perder alguns pontinhos. Seu pai, sua mãe, responsável, alguém vai ter chamado do colégio para poder saber o que, para eles participar para eles o que está acontecendo, entendeu? Então, gente, a gente tem que observar as regras. Manter contato físico que denote envolvimento de cunho amoroso, namoro, abraço, beijo, dentro do colégio, em suas adjacências, ou em ato representativo escolar ou fora dele, estando uniformizado. Não pode namorar dentro do colégio. Não pode beijar dentro do colégio, né? Coisas que denotem cunho amoroso. Hoje em dia, o povo acha muito natural esse tipo de coisa, mas dentro do colégio não, gente. Pode namorar, de andar de mão dada, de beijar lá fora, lá no shopping, ou em outro lugar, não dentro do colégio. Ou estando uniformizado. 82. Rasurar, violar ou alterar documentos ou conteúdo dos mesmos. Isso a gente nem precisa dizer que já é uma transgressão, que às vezes você rasurou a prova, a nota sua foi baixa, você foi lá e rasurou a prova, que foi pedida para o seu pai assinar, é um documento, né? Foi lá pedido para o seu pai assinar e tudo mais. Então, rasurou a nota da prova e para o seu pai não ver a sua nota e tal. Então, o professor pegou, viu lá que estava rasurado, alguma coisa nesse sentido. Você pode tomar uma punição por causa disso. 83. Pichar ou causar qualquer poluição visual ou sonora dentro e nas proximidades do CPMG. Não sei se vocês... A maioria de vocês veio de outras escolas públicas não militares, né? E, assim, a maioria que a gente vê, os muros estão todos pichados. E a maioria são pelos próprios alunos que fazem essa destruição. Nos colégios militares, né, a gente pede e faz uma punição para o aluno que fazer alguma coisa nesse sentido. A pichação, ela acaba sendo um crime. O grafite é uma arte, pichação, não. Certo? Então, a gente tem que entender que pichar é diferente de grafitar. Por quê? Porque grafitar, ele tem um desenho, ele tem uma ideia, ele tem uma coisa bonita a ser passada, ele tem uma ideia a ser passada para alguém, uma mensagem a ser passada para alguém, né, ali. Agora, pichar é simplesmente rabiscar e mostrar que a pessoa tem um poder naquele ali. A gente, às vezes, vê em prédios altos
que o pichador foi lá e colocou simplesmente uma letra, um símbolo, alguma coisa, para mostrar que ele conseguiu daquela altura. Aí vem o outro um pouquinho mais alto do que ele e tudo mais. Então, é só para mostrar a questão de poder, não tem nada de passar mensagem, assim, mensagem boa, né, de coisas. Agora, o grafite não, ele tem uns desenhos perfeitos, maravilhosos, tem uns grafiteiros, tem um brasileiro que está super famoso no mundo com o seu grafite, né? Então, assim, um desenho maravilhoso. A diferença é muito grande. O grafiteiro é um artista, o pichador, na maioria das vezes, é bandido. Raramente é alguém de bem, né? Por quê? Porque ele age na surdina, age às escondidas dos outros, né? Enquanto o grafiteiro, não, ele faz o seu desenho durante o dia, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Próximo, 84. Ofender membros da comunidade escolar com a prática de bullying e cyberbullying. Nós estamos muito na época do cyberbullying, né? Que é o bullying pela internet, que é o bullying pelas redes sociais, que é o bullying por essas coisas aí relacionadas ao mundo virtual. O bullying presencial, né? Quando nós estamos na escola, que é você praticar com seu colega. Então, quando acontece isso, você também pode ter uma ocorrência grave. E, por último, né, e não menos importante, as transgressões disciplinares de natureza grave, nós temos aí desrespeitar os símbolos nacionais. Uma das coisas que eu acho muito interessante nos Estados Unidos, né, são o respeito que eles têm pela bandeira deles. E olha que a bandeira deles nem é tão bonitinha assim, é uma bandeira até feinha, né? A nossa eu acho muito mais bonita, muito mais colorida, muito mais cheia de vida do que as outras, né? Então, não dá para entender tanto amor. Mas eles amam, gostam e tudo mais. Aí o que acontece? Nós, brasileiros, não temos orgulho de nada nosso, aí a gente vai falar, aí quando a gente já fala, aí já começa a falar assim, mas o presidente não presta, a nossa política é isso, a nossa política... Independente de quem seja o presidente, independente de política, independente de casa, se nós não fazemos a nossa parte, infelizmente somos nós que não prestamos. O que a gente tem visto muito por aí é assim, independente da questão política, gente, tem se pedido, use máscara. E o tanto de gente que não usa. A culpa é do presidente, a culpa é da política, de você não usar, certo? A culpa é sua. É você que está ficando doente, é você que vai pegar a doença, provavelmente é você que vai morrer se você pegar a doença, se já tiver algum problema assim. Então, assim, mas é porque o presidente isso, porque o presidente aquilo, joga tudo a culpa no outro, e a sua culpa? Você que não está usando, você que não está lavando a mão direito, você que não está fazendo todos os procedimentos necessários, certo? Então, é bom, muito importante que a gente preste atenção, né, ao que a gente fala, ao que a gente faz, principalmente ao que a gente faz. Que as pessoas, elas são convencidas pelas nossas ações, não só pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações, certo? Lá no artigo 168, eu acabei de ver que não está aqui no nosso slide, mas lá no artigo 168, né, diz o seguinte: todas as ações ou omissões não enumeradas nos parágrafos acima, que se enquadram no caput desse artigo, serão consideradas e graduadas de acordo com a natureza e gravidade. Ou seja, aconteceu uma transgressão que ela não está aqui relacionada aqui, tanto nas leves, nas médias e nas graves, né? Aconteceu isso lá. O que acontece? Elas serão julgadas, serão tratadas, né, de acordo com a gravidade delas. Aí elas podem se enquadrar nas leves, nas médias ou nas graves. Então, isso vai depender da gravidade da transgressão, do que aconteceu ali para que elas possam ser julgadas, certo? Então, gente, com isso, nós terminamos a especificação das transgressões. Na próxima aula, na semana que vem, hoje são 7, né? Na semana que vem, 14, nós vamos falar sobre o julgamento dessas transgressões. Eu quero falar do artigo 169 até o 172 com vocês, certo? Ver se a gente consegue falar isso. E depois a gente ia adiantando um pouquinho mais até a gente chegar
lá no artigo 194, que é onde a gente termina. Então, vocês podem observar aí pela agenda de vocês que a gente ainda tem um longo caminho a falar sobre isso, né? A nossa avaliação está prevista lá para o final do mês de maio, então acredito que dá tempo da gente falar sobre esses assuntos um pouco mais, né? E falar. Não temos atividade, como eu já disse antes, a atividade de vocês será relacionada com... Vai ser uma revisão de conteúdo que eu vou postar para vocês, ela já está até pronta. Dessa revisão, eu vou tirar a prova, vou tirar a avaliação para poder enviar para vocês fazerem, tá? Mas eu vou postar a atividade um pouco antes da avaliação para que vocês façam e depois a gente tem uma aula para a gente corrigir essa atividade. Certinho, gente? Dúvidas é só chamar no WhatsApp, ok? Então, tchau, tchau.